É feito aqui, né? Bom dia, bom dia, bom dia. É bem assim, a gente já começa o dia maravilhosamente bem. Bom dia, Herô. Isso aqui, na verdade, é para lembrar de ativar o herói, a heroína que há dentro de você, porque eu acabei de assistir 2 lives da Casa de Heróis. Se você já viu aí no meu Instagram, eu fiz apontamentos muito fortes sobre Gideão. Eu não tenho acompanhado todas as lives, afinal de contas eu entendi que meu recurso escasso é tempo. Então, como eu vou gerenciar meu tempo, faz toda a diferença. Às vezes, no meu tempo, eu vou escolher dormir. Ou então, às vezes, eu vou acordar mais cedo para poder fazer as coisas. Bom dia, Elda. E é justamente isso. Todo dia quando eu chego do hospital, eu tenho 2 dias que eu trabalho o dia inteiro no hospital, quando eu chego, eu não quero saber de mais nada, vou dormir. Porque eu sei da energia que eu coloco ali dentro, mas quando acaba também. Eu não levo nada, eu consigo focar. E o focar é justamente colocar toda a energia para produzir tudo que eu posso fazer naquele momento. E aí, tudo que eu faço, na verdade não é tudo que eu sou humana, né? Mas eu procuro, na maior parte das vezes, o que eu faço é fazer de forma intensa. Eu faço de forma intensa meu pilar espiritual, minha relação com Deus, minha relação com a família, minha relação no trabalho, financeiro. Então, tudo que eu faço eu procuro ser intensa e focada. Uma das lives, ontem eu vi a live falando sobre Gideão, e essa mensagem eu deixei até separada aí. O vídeo está com 10 minutos, mas se 10 minutos você não puder escutar, a live inteira tem 1 hora, se não puder escutar os 10 minutos, vai lá no meu Instagram, @prosperidade com propósito, que eu separei 3 minutos para você poder escutar sobre Gideão. E foi tão forte que Deus estava provando. Ele pegou uma pessoa comum e falou assim: olha, eu vou entregar o exército dos inimigos na sua mão para você poder fazer um negócio. E aí, só que não era todo mundo. Tinha uma galera de gente lá e falou assim: não é todo mundo. Aí o primeiro filtro foi o comando de Deus falar assim: deixa os medrosos para trás, só vai os valentes. E aí, de repente, 10 mil se levantaram e 22 mil ficaram para trás, porque 22 mil não acreditavam que Deus podia fazer. Na obra, no milagre, tudo podia fazer. Então, assim, eu peguei essa mensagem para mim: tira os incrédulos de perto de você, porque eles podem querer boicotar os seus sonhos e você vai começar a acreditar nos incrédulos e não no que Deus colocou no seu coração. Tira os incrédulos de perto. Depois de Gideão, ele passou por um segundo filtro, que desses 10 mil também não era todo mundo. Era o filtro da atenção. Você está focado na sua tarefa ou você está distraído? E aí ele mandou fazer um teste muito simples. Olha, vai descer ali, manda esse povo tomar água no rio ali e observa a forma como eles vão tomar água. Se aqueles que for ajoelhar, baixar a cabeça para tomar água, ele está distraído. Então, manda voltar esses daí. Agora, aqueles que for tomar água na mão, lambendo igual cachorro. No começo, não é se lambendo igual cachorro, pegava o lambendo igual cachorro, mas na verdade o foco é de que forma que eles estão focados na tarefa. A minha tarefa é estar no combate, estar numa guerra. Se eu baixo a cabeça, eu distraio, passou o inimigo, levou. Agora, se eu estou até tomando água, estou aqui atento, fazendo, as coisas vão funcionar. Se você quiser assistir na íntegra, tá lá no IGTV da Comunidade das Nações. Foi o pastor Felipe Ottoni que falou essa palavra, foi incrível. E eu deixo separar esses 3 minutinhos lá e tem 10 minutos desse meu Instagram. E a outra mensagem que eu escutei hoje de manhã foi sobre a samaritana, né? Acho que você conhece a história da boa samaritana. Uma pessoa que era conhecida pela sua vergonha, só que ela foi restaurada na identidade dela para fazer coisas maravilhosas, e ali foi a metáfora do que Deus pode fazer na sociedade com mulheres fortes. É a mulher que edifica o lar, é a mulher que na sua identidade ela sabe o papel dela dentro do lar e, portanto, um lar forte consegue gerar a base para ter uma sociedade forte, para ter políticos fortes, para ter líderes fortes. Então, tudo começa em casa com a mulher. Aqui eu estou vendo a Salão Beleza Maracujá entrou. Olha, você escute essa palavra e você fala para suas mulheres aí no seu salão.
Porque eu entendo muito a importância, gente. Ser feminina é diferente de ser feminista. Todo excesso revela, carrega uma falta. Então, feminista é um extremo que defende somente uma visão, uma ótica. É um extremo, igual tem o machista, né? Então, os extremos carregam falta. Aí você vai ver lá a falta. Tem um livro que eu li esqueci o nome dele, que chama Você Tem Fome de Quê? É um médico indiano, Deepak Chopra. Você tem fome de quê? O ser humano tem fome basicamente de 4 formas de alimento. O ser humano tem fome de amor, o ser humano tem fome de estudar, de intelectualidade. Olha aqui, ó, eu matei um bando de fome minha hoje aqui. Tem fome de intelectualidade. O ser humano tem fome de bons alimentos, descascar mais, desempacotamento. Às vezes você fica comendo as bagaceiras, baboseiras aí, mas você tem fome de comida boa, comida saudável. E você também tem fome de relacionamento. Relacionamento é o amor, então eu tenho a fome de Deus. Então, às vezes, você está com fome de relacionamento, você está com fome de Deus, você está com fome de boas comidas, você está com fome de conhecimento, são essas 4 formas. E a fome, o excesso de uma delas vai te levar ao excesso da outra. Quantas pessoas você não conhece aí que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em várias coisas, mas está lá obeso, mas não tem relacionamento, mas fica duvidando e não se relaciona com Deus. Hoje tem uma palavra que está tudo conectado, essa transmissão está responsável nossa. A gente fala sobre 4 materiais e a gente vai começar agora nos 4 materiais, você vai ver que está tudo conectado. Nesse mês que nós estamos celebrando 3 anos de transmissão autorresponsável, um agosto maravilhoso, tá cada vez melhor. Vou dar spoiler para vocês, olha só, tanta coisa aqui que eu preparei aqui, ó. Mas eu vou começar pelo começo. Aqui a palavra que eu estava escutando é isso aqui, ó. É a mulher que tem a força para edificar um casamento. É a mulher que tem a força para fazer sociedades se tornarem fortes. Aí eu tava vendo essa parte aqui de Gideão. Então, se você quiser ver, você vai ver lá. Vamos lá, então. 4 materiais. Primeiro, localizando o tempo no espaço. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Hoje é aniversário de uma amiga minha, Mariana Araguaia. Nunca falo o nome dos aniversariantes aqui não, mas hoje eu vou te falar seu nome aí, Mariana. Feliz aniversário pra você, acabando a live aqui. Eu vou te mandar mensagem, tá? Lembra, a mulher forte edifica o lar. E a Elda colocou bem isso. Eu sei esse valor que a mulher tem e ensino sim para quem vem aqui no salão. Foi a Elda não, foi a Maracujá. Eu sei esse valor que a mulher tem e ensino sim para quem vem aqui no salão. Eu sei que Deus deu essa sabedoria para nós mulheres, exatamente, perfeito. E aí a gente começa justamente nessa história, né? Hoje é 19 de agosto, quarta-feira, por aqui em Brasília. São 5h55 da manhã. Maracujá, você fala de que lugar de Minas mesmo? Toda vez eu esqueço essa cidade qualquer. Na verdade, eu fui só uma vez aí, né? Não vou lembrar. Paracatu é um P, eu acho. E aí, na transmissão responsável, hoje nós temos 4 materiais e você vai ver que os 4 materiais estão conectados. Assim, como é incrível isso, como é incrível. E eu vou te falar algo que eu tenho percebido. Uma vez eu escutei uma palavra de uma pessoa que ele diz assim: tudo fala, a todo momento Deus está falando com você. Se você não está vendo, se você não está escutando, limpa a sua visão, limpa o seu ouvido, limpa o seu tato paladar. Eu vejo Deus quando eu vou caminhar com os cachorrinhos, que eu fico observando as pessoas, quando eu fico vendo o comportamento, quando eu fico vendo a planta, quando eu fico vendo o quanto que o dia estava fresco ontem para poder fazer caminhada. Pará de Minas, era um P, tá bem? Eu sabia que era um P. Na verdade é para confundir, porque não é Pará do estado do Pará, é o Pará de Minas, né? Aí pronto, não vou esquecer mais, é o P, só que é o P do Pará de Minas, perto de BH. Então, gente, olha só, Deus está falando a todo momento. E aí tem gente que às vezes não entende o que Deus está falando. Você só vai entender os códigos quando você se preparar na linguagem que ele fala. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Se eu te falar Xabi Caraçafá, Zebuna Lulaci, assim, hã? Aí eu vou falar assim, Ishlibidish. Não sei se você pronuncia não, mas é Ishlibidish. Shlibidish. Aí algumas pessoas já pegam, porque ela entende o código que está sendo passado essa mensagem. Aí você pega Shlibidish.
Aí eu vou passar um código mais comum para vocês. I love you. Esse é o código do inglês. Se você está preparado com esse código, você consegue pegar uma informação e o código e acessar e entender o que está falando com você. Então, talvez até o inglês é a barreira de alguns aqui já. Agora, quando eu chego e falo assim, eu te amo, aí você vai entender. Aí tem um livro, As 5 Linguagens do Amor, tem uma ferramenta, para quem está fazendo o método, tem uma ferramenta que fala as 19 maneiras de você amar e demonstrar amor para uma pessoa. Existem códigos para você entender mensagens, só que as mensagens estão aí soltas e você não treinou o gerenciamento do processamento desses códigos. E aí ontem eu estava observando tantos códigos falando e hoje eu comecei a perceber, eu vou mostrar para vocês as conexões que eu entendi. E aí na autorresponsabilidade, já é o primeiro material que a gente lê, hoje é dia 19 de agosto, e ele está aqui trazendo algo tão fantástico, que é uma frase do Albert Einstein. Você sabe quem foi esse cara, o cabeção aí, que fez um bocado de coisa, né? Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é, a palavra, revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto nosso Deus. O intelecto possui músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Não tem nenhuma personalidade. Eu, por vezes, fui essa pessoa que apoiava a minha força e a minha certeza no intelecto, na razão. O problema é que eu era uma descontrolada emocionalmente. Eu vivia o extremo da impulsividade, talvez da grosseria, talvez da rispidez, da rigidez e por aí vai, o rolo todo. E aí o que acontece? Você precisa contrabalancear a razão e a emoção. Eu vi uma amiga minha, para quem conhece a Bia, ela é estudante de medicina e ela está na coordenação de uma liga de semiologia. Semiologia é uma disciplina na medicina em que você vai aprender a examinar o paciente. Só que aí eu deixei uma palavra lá no Instagram dela. A gente examina com 5 sentidos. A gente examina com a visão, tem a inspeção, a gente examina contato, palpação, a gente examina no olfato, no paladar. Eu vou ver o cheiro, se a pessoa, por exemplo, pelo cheiro da urina, eu vou perceber alguma coisa, se ela tomou banho, se ela não tomou banho. Então, tudo são mensagens. Se eu não souber codificar essas mensagens, deu ruim. Eu tive ciência de um servidor no hospital que eu trabalho, e isso acontece em todo lugar, gente. Você precisa ter a sensibilidade para entender as mensagens e codificar da maneira certa. E esse servidor, o agarram fica numa área bem centralizada, e esse servidor não ia para casa. Ele pegava o dinheiro dele e comprava droga e ele não tomava banho. Mas e aí para você perceber a mensagem e codificar essa mensagem? Isso não foi comigo, mas eu estou te falando que foi uma pessoa que trabalha no hospital, tem todo o conhecimento, mas as emoções são evidências de descontrole. E aí, de que forma que você está se apoiando na sua razão? Você vai simplesmente chegar lá e falar pro cara assim, você não tá... E assim, como ficava na rua, até lá a gente marca a nossa entrada e saída com digital. Mas pessoa que mora na rua, ela fica calejada pela vida, né? Até a digital, ela pede digital, é uma forma até de você demonstrar a sua identidade. Olha que forte isso, né? Digital é uma forma de você demonstrar a sua identidade. Só que os percalços da vida foram deformando, inclusive, a identidade da digital da pessoa. Agora, quando você entende a sua essência na sua identidade, você consegue ter leveza e plenitude no que você está fazendo. Leveza e plenitude. Agora, olha só, que coisa incrível. Na identidade, ela não conseguia demonstrar nenhum ponto que ela estava batendo. A vida estava destruída, mas ela estava lá ainda, batendo ponto e indo trabalhar. Você vai olhar esse esforço da pessoa de ir trabalhar, você vai ter um olhar punitivo sobre o que ela está fazendo dentro desse horário de trabalho, você vai ter um olhar que vai filtrar uma pessoa que está pedindo socorro. Talvez a mensagem está lá e você não está vendo. Quais são os códigos que você está interpretando essas mensagens? É o código da razão e da emoção? Só da razão? Entenda que o que o Albert Einstein está trazendo aqui na autorresponsabilidade é um convite para você não colocar tanta força na sua razão e trazer emoção.
e vice-versa. E aí eu aprendi a desacelerar, porque às vezes eu ficava com a mente muito acelerada, pensando, falei, calma, para tudo. E é justamente isso que aconteceu comigo ontem. Eu vim trabalhar depois do trabalho, é sempre um dia muito cheio para mim, e aí quando eu terminei o trabalho, eu falo, olha, atividade mental, não consigo fazer mais nada. Eu tomei banho e fui dormir. E aí no silêncio, no meu sono, quando eu acordei hoje, 3h50 da manhã, a verdade me foi revelada. Verdade. E aí as mensagens foram se conectando. E é assim que acontece. A revelação, ela não é por esforço, é por alinhamento. Você tem que alinhar no caminho que tem a verdade, no caminho que tem a vida. Eu fiz esse texto ontem, se você não viu esse IGTV, tá bem interessante. Falei sobre o que é ser marginal também. E tudo foi conectando, né? E aqui o Albert Einstein, ele deixou isso. Olha, o intelecto possui músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Eu vejo muitos colegas médicos, às vezes, ainda só na racionalidade. E, de repente, quando esses colegas veem os seus parentes com Covid na UTI, a gente está acostumado na UTI que médico dá carteirada, né? Médico pode entrar em qualquer horário, mas nesse contexto de pandemia com coronavírus, você também não pode entrar. E aí, eu já tive esse choque também, mas eu entendo o meu papel, o meu lugar, as minhas emoções e a minha racionalidade. E aí nessa hora eu faço um convite especial para você da saúde, para você que é colega médico, alinha seu coração, trabalha suas emoções, não fica só na razão não. Eu sei que é bom, é empolgante, dá tesão estudar, saber muito, ficar cada vez em lugares maiores, mas está na hora de alinhar o coração, alinhar os sentimentos, porque senão você vai ficar lá 99 vezes pensando e nada descobrindo. Agora, quando você aprende a descansar, ter paz, conectar, aí você vai ver o que vai acontecer. Autorresponsabilidade é isso. Como ser autorresponsável? O primeiro ponto do nosso material aqui da Transmissão Autorresponsável. Como ser autorresponsável? Aplica, pratica 6 leis da autorresponsabilidade. Quais são elas? Primeira lei, se é para criticar, cale-se. Segunda lei, se é para reclamar, dê sugestão. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque solução. Quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. Quinta lei, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Ontem tive um momento muito forte no trabalho que, na verdade, foi uma confirmação que eu estou no caminho certo, fazendo o que é certo com as pessoas certas. Quando eu decidi sair do pronto-socorro, sair da saúde da família, a minha principal missão, a minha visão é cuidar de quem cuida. Só isso. Eu vou fazer um treinamento para uma clínica, para treinar as funcionárias nesse ponto. A primeira coisa que eu conversei com a pessoa que me pediu esse treinamento: qual a missão, visão e valores seus? Valor é o que é importante para você, no que você acredita. No que você acredita. Porque você precisa estar dentro dos seus valores o tempo inteiro. Se você passar por cima dos seus valores ao longo da jornada, você vai sentir angústia e não vai valer nada. Então, no que foi construído os seus valores? E eu, particularmente, eu tenho valores construídos ao longo da minha vida, que são valores da família, mas eu também tenho desconstrução de alguns valores e construção de outros valores. Você precisa entender que valor é o seu fio da meada. Onde está seu fio da meada que você vai traçar quem você tem sido, a sua história de vida? E essa, você vai ver que agora vai vir a pergunta, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de valores que você carrega e valores que você constrói. O que você vai fazer até aqui, que você percebe algo que pode ser diferente, você decide não levar mais com você, e o que você constrói. Mas tudo tem o fio da meada, você não simplesmente rompe com o passado, você entende qual foi o caminho que te levou aqui até hoje. Todas as dores, todo o sofrimento, toda a vergonha, toda a culpa, todas as bagaceiras que aconteceram na sua vida, teve um porquê. Que foi pra você levar até aqui, simplesmente isso. Então não corte o fio da meada, não corte, entenda e continue, porque tem um bando de fio que vai construir daqui para frente, são os valores. A missão é o que eu faço. O que eu faço? O que eu estou fazendo hoje? E o que eu estou fazendo hoje, eu preciso saber aonde isso vai me levar, com a minha visão de futuro. Então, quando eu comecei a transmissão autorresponsável, eu não sabia que ia acontecer tanta coisa que está acontecendo, mas eu sabia que tinha algo grandioso e eu não conseguia enxergar tudo, mas eu enxerguei muita coisa. E a minha missão hoje, por exemplo, dentro do serviço público, eu sou médica do trabalho,
é cuidar de quem cuida. É uma missão de alguma maneira, retribuir para as pessoas aquilo que elas não tiveram. Lembra que todo excesso revela uma falta? Eu vejo muito que ótimos profissionais, além da conta, que não sabem dar o limite do parar, em algum momento vão ter burnout, vão estourar, vão machucar, vão surtar. E a minha função é identificar os sinais precoces disso para poder trazer de volta para o caminho, que é um caminho que é de leveza. Ontem a gente escutou uma palavra muito importante, que a disciplina é você saber descansar também. Você vai ser diligente se você souber descansar, porque nós temos trabalho para a vida inteira. Você precisa aprender qual o momento de apertar o passo e qual o momento de aliviar a marcha para você continuar. Porque se você for demais, você vai pipocar. E ontem eu tive a oportunidade de entender todo esse contexto de cuidar de quem cuida, médico do trabalho. Só que se eu fosse usar somente um filtro de falar assim, eu vou fazer só a minha função e pronto, acabou, o que aconteceu ontem não teria acontecido. Uma servidora chegou para mim com um problema. Ela falou assim, olha, eu quero que você resolva esse problema para mim. Qual era o problema? Ela teve 3 atestados em março, a gente está aqui agora em agosto, 3 atestados em março, e ontem foi dia 18, no dia 5 de agosto, ela foi recusada esses 3 atestados, então, portanto, ia ser descontado o salário dela. Ela poderia aceitar esse fato e engolir seco e pronto, acabou. Só que ela sabe o tanto que dói trabalhar muito pelo dinheiro e justamente pelo que ela trabalha, ela ia perder. Cuidado com que você está dando todo o seu sangue, porque aquilo que você mais tem vai acontecer. Isso quase aconteceu com ela, porque ela trabalha para ter dinheiro, ela tem 2 empregos, e ainda assim ela ia perder dinheiro. E aí, esse foi o ponto que eu entrei. Por quê? Quando a gente tem essa consciência, e eu preciso trazer esse conceito de inteligência emocional tem um braço de inteligência emocional pessoal, como você se conecta com você, e tem um braço de inteligência emocional social, como que você se conecta com a sociedade, com as outras pessoas, com o sistema, com o organograma. E ontem foi bem interessante que ela foi bem ilustrativa em relação à falta de inteligência emocional social. Quando eu cheguei e falei para ela, olha só, esse ponto seu aqui, pontualmente, não resolve no meu setor, no meu núcleo. Se resolve lá no outro setor, numa outra subsecretaria. Só que eu disse para ela o seguinte, e quanto mais eu fui falando, eu vi ela fervendo, explodiu comigo. É a segunda pessoa que explode comigo em 2 semanas. A outra vez foi um médico que trabalha há 35 anos, explodiu comigo. Eu sei que quando esse povo explode, essa gota d'água não tem a ver comigo, mas foi comigo. E aí, na verdade, como eu estou blindada, eu aprendo a escutar, entender as mensagens, canalizar para poder amar essa pessoa. Amar, entender, dar limite e estabelecer os papéis. E eu entendi que faltava a informação técnica para poder mexer num sistema chamado SEI. E aí ela revelou assim, olha, eu sou técnica de enfermagem, eu faço muito bem as minhas coisas, eu amo, eu dou o melhor para os meus pacientes. Ela trabalha 55 horas por semana, então aí você já começa a perceber algumas coisas. Eu faço tudo isso, e essas coisas de SEI, isso aqui tem que ser administrativo, que vocês administrativos estão querendo dar trabalho pra gente, e soltou os cachorros. Aí depois que falou, eu fiquei olhando pra cara dela, que eu vi que ela vomitou em mim, né? Aí eu falei, só um ponto que eu vou trazer pra você. Eu não sou técnica administrativa, eu sou médica do trabalho. Mas eu escutei, eu entendi o que você falou. Agora vamos lá. Você quer ajuda? Que eu te ajude ou não? Falei, se você quer ajuda, vamos entrar aqui, depois eu vou limpar esses trem tudo aqui com álcool, mas vamos lá. E eu fiquei 1h30 com ela. 1h30 com ela do meu tempo, que eu sou paga 20 horas por semana, eu vou ficar trabalhando. Mas 1h30 eu sentei com ela para fazer coisa que não era minha função. Entra aí, logo aí. Entra aqui, faz isso aqui. Eu fiz ela digitar tudo que tinha lá e eu fui mostrar o passo a passo do que poderia ser feito. Eu identifiquei todas as falhas e falei onde tinha os pontos de correção e eu fiz ela colocar no texto lá que ela não percebeu todas as regras que ela devia ter feito, porque o que aconteceu para não homologar esse atestado? É lícito, foi legítimo, foi em curto prazo, era um atestado de 2 dias, outro de 7, outro de 2 dias, mas
foi falha técnica de processo, e ela não teve a informação do processo porque ela não teve a humildade para ir no tempo certo, antes, parar o que ela estava fazendo para poder fazer o que ela estava fazendo ontem. Se ela tivesse parado antes para perguntar, não era função nossa, mas o campo mais especializado para falar algo relacionado ao trabalhador é o núcleo da medicina do trabalho, de onde você trabalha. E aí eu fui explicar tudo isso para ela. Outra situação que foi interessante ontem, um assistente social chegou pra gente e perguntou assim: qual o protocolo quando alguém passa mal? Eu falei: protocolo quando alguém passa mal. Enquanto uma pessoa não sabia nada de protocolo e estava sofrendo por conta disso, poderia ter sido resolvido antes, a outra pessoa queria protocolar tudo, queria ter protocolo. E aí eu falei para ela algo assim que ela não gostou, porque eu sei que ela trabalha em outro serviço que deve ser privado. Existe uma diferença de nuance entre o serviço público e o privado. No privado, sim, tem muita lei para poder cobrar que as coisas sejam feitas da forma correta. A questão do serviço público é que, para que a lei seja cumprida, eu preciso garantir todos os recursos para isso. Então, eu não posso cobrar aquilo que eu não dou todos os recursos. E aí entra num ponto do protocolo. Eu só posso lançar um protocolo, e um protocolo geralmente envolve vários atores, várias pessoas. Então, quando eu coloco isso, eu estou atribuindo uma nova função, uma nova tarefa para ela. E essa tarefa, primeiro, se eu não for lá pontualmente conversar com todos os atores, eu falar assim: você faz isso, você faz isso, você faz isso, tá furado o protocolo. Então, eu preciso conversar e pactuar com todos. E quando eu vou colocar uma nova função para cada pessoa, essa função vai demandar um tempo. Se você for olhar de grosso modo, e aí a parte onde eu converso muito com servidores públicos, é que em primeira instância, no nosso contrato, na cabeça de alguns, nós somos pagos para cumprir uma carga horária. Então, quando você entrar na sua atribuição ao cargo, médico do trabalho, eu estou contratado a 20 horas, eu cedo semanalmente 20 horas para o governo, e nessas 20 horas eu vou executar minhas funções de médico do trabalho. Quais são minhas funções primárias? Aí eu vou lá nas atribuições ao cargo. Nas atribuições ao cargo eu vou pegar lá, tem um bando de coisa para eu fazer. Só que naquele bando de coisa, 80% eu não consigo fazer por falta de recurso. Eu consigo fazer 20%. Eu poderia cruzar o braço e ficar na minha, ou eu poderia colocar em mente o que eu posso fazer mais próximo possível disso daqui com os recursos que eu tenho. É a mentalidade de você ser aquela pessoa que está tomando do governo, de que você está construindo algo com o governo. Essa é a grande nuance. E aí eu fui falar para ele sobre o protocolo. Ele: mas você não acha que é um absurdo não ter um protocolo para poder ajudar uma pessoa que passa mal? Aí eu falei: tá, passa mal. Você está no hospital. Qual é o protocolo do hospital? Na verdade, aí eu falei uma questão que está na nossa Constituição. Se não tem uma lei básica, mínima sobre aquilo, você vai para a lei maior. O que a lei maior diz sobre isso? Não existe nada específico, mas o que tem uma analogia? E a gente tem a analogia da medicina do trabalho em relação ao acidente de trabalho. Quando alguém se acidenta no seu trabalho, existe algo a ser feito. E esse algo, a primeira coisa vai tratar, vai cuidar, vai resolver a parte da emergência, a coisa do socorro. E aí ele falou assim: mas nos outros lugares onde eu vou, é medicina do trabalho que resolve isso. E aí tem uma diferença entre você ficar num órgão que é assistencial e no outro administrativo. Lá, a nossa seção, nosso setor, se você já foi lá na medicina do trabalho do Agarram, é um setor administrativo, ele não é uma área de assistência. E aí já começam as nuances de cada setor. Se você vai procurar, por exemplo, a medicina do trabalho de uma empresa privada, ela já é preparada para ser também assistencial. Ela tem primeiros socorros. E eu vou explicar tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? A importância de você trazer inteligência emocional, pessoal e social para os seus contextos de vida, para as suas demandas. E ontem eu ainda tive a oportunidade de falar com outro servidor, também não era função minha o que eu ia falar, ele tinha que resolver uma demanda de um protocolo que também é desse setor que homologa atestado. E aí eu falei o seguinte: olha só, toda questão na sua vida, toda abordagem que você tem, você precisa ter 3 frentes de atuação. A primeira frente de atuação é o que de forma prática você tem que fazer. De forma prática. O que você tem que resolver de forma prática aqui? Se você cortou o dedo, você tem que fazer o curativo. Se você desmaiou, tem que proteger. Se tem crise convulsiva, tem que fazer. Se você... E aí vamos lá nas questões práticas. Se você está devendo, se a luz apagou, se você não pagou a conta de luz, a luz cortou. Tem questões práticas, tá? Se você está com dívida no cartão de crédito, tem que parar de endividar. Meu nome foi para o SPC. Na verdade, é um serviço de proteção para o seu nome, para você largar de ficar endividado. Você não tem controle.
Então, existem medidas práticas. Essas medidas práticas, para algumas pessoas, tem gente que fala que é realista, tem gente que fala que é fatalista, mas é prático, você precisa fazer algo de modo prático para isso. Tá com Covid, tem que fazer coisa prática, vai levar para o hospital. E aí os protocolos são individuais de atendimento, sobre o que fazer, que medicação dar, o que cada um vai fazer. Mas você precisa de modo prático ir em quem vai resolver isso, se é você ou se é outra pessoa. Aí depois a abordagem prática, existe uma abordagem emocional. E essa abordagem emocional, eu falo que cada vez mais eu sou grata a Febracis, porque se hoje Christ isn't a religion, gente, this is a guy from India and he speaks in English and in Indian. As I don't know how to speak in Indian, I can only speak in English. I guess now he can understand me, but I will ask you and some excuse because I will continue speaking in Portuguese because my people here speak and understand in Portuguese, not in English, okay? But thank you for enjoying this life. Vamos continuar aqui, gente. Tava conversando com a pessoa que eu vi que entrou aqui. O Instagram chama Christ isn't a religion. Eu vou falar isso pra vocês agora. Olha que interessante isso, né? Vou até printar isso aqui pra eu lembrar de falar sobre isso. Sobre você saber com quem você está conversando e qual é o código da mensagem que você está entregando. Então, as abordagens que você precisa ter. Existe uma abordagem prática, existe uma abordagem emocional e existe uma abordagem espiritual. A parte emocional, e por isso eu estava falando que eu sou muito grata à Febracis, que hoje eu sou especialista em inteligência emocional. Eu fiz toda a grade Golden Belt em 2017, toda a grade Golden Belt em 2018 como monitora, tive a oportunidade de ser monitora em vários eventos, continuo nesse crescimento com mentorias, com treinamentos, com processo de coaching, e não é só receber, eu preciso dar. Eu tenho várias pessoas que me questionam muito isso. Mara, eu tô uma obesa mental, eu sei muita coisa, eu tô insatisfeito, então começa a ajudar o povo. Aí você fica querendo achar que você vai ajudar, que você vai chegar e vai ganhar muito dinheiro de graça, dinheiro rápido, dinheiro fácil. As pessoas vão te pagar dinheiro pela transformação que você provoca na vida delas, sabe? Ontem eu recebi um convite bem especial, que é para eu... tem a Semana do Servidor Público, o Dia do Servidor Público é dia 26 de outubro. Então, na semana do servidor, existe uma semana do servidor público. Tem gente que não celebra nem o dia, que dirá a semana. Mas alguns órgãos gostam de celebrar a Semana do Servidor Público. É um feriado, inclusive, aqui. E nessa Semana do Servidor Público eu fui chamada, convidada para poder estar entregando um ensinamento, uma palavra. E é interessante que, olha as conexões. Eu tenho 5 grupos no WhatsApp. Eu tenho um transição autorresponsável só de áudio, que ele é direcionado para os deficientes visuais. Apesar de terem pessoas que não são deficientes visuais no grupo, elas só recebem o conteúdo auditivo, tá? Tem gente que às vezes só quer ficar escutando o áudio no carro, vai lá só o áudio, que não tem tempo nem espaço no celular para receber mensagem nem texto. Então tem 3 grupos de transmissão autorresponsável, que eu coloco o material completo, eu coloco a imagem, eu coloco o texto, eu coloco os áudios e coloco esses links aqui, porque você tem todo o sentido para poder receber as informações. Eu tenho um grupo que chama Agenda Programada. Quando eu fiz o meu antepenúltimo método CIS como aluna, eu resolvi fazer toda a agenda programada e eu sei que ela demora quase 6 meses, então eu fui coordenando as pessoas nesse grupo. Da agenda programada pós método CIS. Então você sabe, depois do método CIS é uma agenda programada e 1% das pessoas conclui todos os materiais. Então eu estava lá ajudando essas pessoas. E outro grupo que eu tenho é o Devocional de Salmos, que eu estou com os valentes, as pessoas que decidiram todo dia, 7 horas da manhã, acompanhar no Instagram em @michaelmendesbr, para aprender sobre Salmos. Se você não consegue às 7 horas da manhã ao vivo, você consegue ir lá no YouTube dele, que sempre sobe. A gente está lendo e estudando todo o livro de Salmos, de 1 até o 150. Ontem foi o Salmo, acho que 60, a gente chegou no 60. Por que eu estou falando desses grupos? Tem uma pessoa que entrou, não sei como, no meu grupo da agenda programada e tá lá, ela recebe material meu. E eu sempre falo quais são os lugares que eu frequento. A gente tem vergonha de falar, olha, eu sou uma pessoa pública, minha vida é pública. Tem gente que fala assim, porque o povo vai ficar te vigiando, pode usar. Eu falei, sim, mas elas também podem se beneficiar do que eu tô falando. E eu falei que eu sou médico do trabalho, então essa pessoa entrou em contato comigo. Nonô, que honra o senhor por aqui.
Quantos anos que o senhor tem? Nono Xavier foi um corredor que eu conheci na São Silvestre. Eu esqueci até que cidade que ele mora. Mas é um senhor bem idoso que corre. E esses dias ele fez aniversário, parabéns. Olha só que legal, essa live minha tá cheia de pessoas diferentes aqui, pessoas que nunca entraram. Seja bem-vindo, tá? Fomos até o final de 61, perfeito. Obrigada, Valéria, tá ligada aí. O que acontece? Essa pessoa que tá na agenda programada, ela entrou em contato comigo e falou assim: Mara, meu nome é fulana de tal, eu sou médica, eu tenho uma questão de homologação de atestado, eu acho que não é você que resolve, mas estou com um problema que já está há tanto tempo que não resolveu, você consegue me ajudar? Não é minha função, mas eu falei, com humildade a gente consegue tudo, né? Ela me pediu e eu fui ajudar, mostrei o passo a passo, falei onde estava a falha, blá, 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 blá. Ponto final, resolveu. Depois eu fui saber que ela é uma médica de família lotada numa regional diferente da minha, ela não trabalha na regional que eu estou influenciada, que eu gerencio ali, o meu setor. Só que ela foi tão bem atendida, e eu ainda falei assim, olha, vou te colocar no grupo de saldos, beleza? Vou te colocar no grupo da agenda programada. Ela já lá no agenda programada, vou colocar na transmissão da responsável, beleza? E ela colocou lá, e ela me falou assim, Mara, a minha irmã trabalha em tal lugar, e esse tal lugar tá precisando de gente para poder dar palestra. E aí, essa irmã dela entrou em contato comigo, e é o ponto que eu vou falar para você, você não sabe aonde vai chegar o bem que você tá fazendo. Lembra que eu falei uns dias para trás sobre momentum? Momentum é quando o preparo encontra oportunidade. Todo dia você se prepara. No momento certo, você vai ter as conexões, as pessoas que vão te ativar. A sua função é preparar. E aí essa pessoa falou assim, olha, eu não sei que assunto que você vai falar, mas minha irmã falou tão bem de você que você vai falar aqui. E eu vou ter a oportunidade de falar para vários servidores do Ministério da Economia. Assim, o que eu vou falar sobre servidor do Ministério da Economia? Essas coisas que eu estou falando para vocês, sobre saber dos papéis, sobre tudo. E eu fui mostrando para ela a importância da gente não entregar só uma pílula. As pessoas querem uma pílula para mudar a vida, mas o que eu aprendi é que existe um processo. Eu posso entregar a pílula, mas eu vou falar que existe um processo por trás disso, que a gente pode desenvolver uma educação continuada, uma programação, uma capacitação, porque eu acredito muito na mudança do serviço público pela mudança das pessoas. Nós temos acesso a fazer grandes obras aonde você está, então você precisa entender isso. Se hoje eu falo em nível, às vezes, da minha casa com vocês, de secretaria, eu já falei para vários secretários, eu dei palestra em várias secretarias esse ano, e é interessante, esse ano eu tive a oportunidade de falar para o Ministério da Saúde. Em fevereiro também foi uma amiga minha que me direcionou para lá. E aí eu vi o quanto que faltava inteligência emocional para aquelas pessoas do Ministério da Saúde. São pessoas que elas não têm noção do todo, Então o Ministério é uma amplitude nacional, secretaria é aqui local. E no Ministério, como que uma pessoa que está aqui, um menino de 22, 23 anos, vai ter noção de Brasil, noção de mundo, noção disso aqui tudo? Se alguém não parar e ensinar, ele não vai aprender e pronto, acabou. Como que eu vou cobrar alguma coisa de alguém que ela não foi ensinada? E eu estou tendo essa oportunidade no mesmo ano, 2020, no mesmo ano, porção dobrada já. No começo do ano, eu já falei para o Ministério da Saúde e em outubro eu vou ter a oportunidade de falar no Ministério da Economia. E eu falo que é momento, é a preparação encontrando a oportunidade. A minha função aqui é me preparar, simples assim. Penso e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio, a verdade me é revelada. Você precisa entender qual é o seu papel, executar muito bem o seu papel, mas ter no seu coração a diligência e a excelência. Diligência e excelência para tudo. É outra responsabilidade para te ajudar nesse caminho, tá? Trouxe aqui as 6 leis porque foi bem ilustrativo isso. E a gente entra agora no segundo material, que é o material da pergunta do dia, desse livro aqui, que hoje também está bem reflexivo. Ó, esse livro aqui, Pergunta do Dia, pergunta de hoje, dia 19 de agosto, aniversário da minha amiga Mariana. Vou mandar uma mensagem para ela, estou falando para não esquecer aqui. A pergunta de hoje, dia 19 de agosto, é: o que realmente incomodou você? E é interessante agora, vamos lá, isso aqui tem uma resposta para 5 anos. Eu respondi hoje pela 4ª vez. Então eu respondi em 2017, 18, 19. Agora vamos ver se o que me incomodava em 2017 continua me incomodando. 2017, sábado, início do curso de mídias digitais, ter perdido quase 1 hora do curso, mas foi por um bom motivo. Sabe por que eu fiquei incomodado nesse dia de mídias digitais? É porque eu estava indo fazer
uma das minhas etapas do concurso dos bombeiros. Eu fui fazer a etapa de entregar a documentação para perícia de saúde. Para quem sabe, eu tenho formalmente nos meus exames uma limitação visual, eu tenho visão monocular. E aí eu fui entregar esses exames e eu fui orando para Deus. Falei assim, Deus, não tem vaga para PNE. Só que eu não sou deficiente. Eu tenho essa limitação, é diferente. Não tem vaga para PNE, só tinha uma vaga no concurso. E eu falei assim, eu quero passar nesse exame médico, só que sem nenhuma restrição, sem nenhuma limitação, porque já deu, né? Você tem limitação, dá muito trabalho pra ficar justificando essas coisas, o povo fica olhando pra você e fala assim, mas você nem parece cega do olho. Eu falei, tá, não parece mesmo não, beleza, massa. Então eu fui, nesse dia 17, dia 19 de agosto de 2017, eu tava fazendo essa etapa de verificação da minha saúde. E foi muito interessante, que eu lembro do fuzuê de gente que tinha nesse concurso dos bombeiros, e nesse fuzuê de gente lá, foi o dia que eu encontrei todos os meus colegas que eram candidatos na época, né? Nem todo mundo passou nessa prova, mas a gente tem uma foto de 3 pessoas e nós vamos ser as 3 primeiras médicas do trabalho do bombeiro. Uma já está lá dentro, nós duas, as duas provas foram convocadas. Lá eu conheci a primeira pessoa, lá eu percebi que a primeira pessoa não ia entrar, que ela não tinha uma prova de título de médico do trabalho. Então, aquilo que me incomodou em 2017 não me incomoda mais. 2018, quem iria ler minha carta no funeral? Eu tinha participado de um treinamento e aqui a Valéria vai saber desse treinamento. Mission to Million. Ele colocou uma mensagem pra gente que é assim, no dia da sua morte, alguém vai ler uma carta para falar sobre a sua vida. Quem vai ler a sua carta e falar que você morreu aquele dia e pronto, acabou, ou que você morreu e deixou um legado? Quem que vai ler a sua carta? E nessa época, em 2018, me incomodou muito eu não saber eu não conseguia perceber pessoas próximas de mim para falar assim, essa pessoa vai passar a vida comigo para poder levar o meu legado adiante. Então eu não sabia. Então assim, me incomodou muito, mexeu muito comigo nesse treinamento, Mission to Million, que é Missão para Milhões. E hoje eu já tenho alguns nomes, graças a Deus, eu já tenho alguns nomes de pessoas que estão próximas da minha jornada, estão comigo, entendem o que é isso. 2019, o que realmente me incomodou em 2019, perceber o pensamento punitivo. O tempo inteiro na minha cabeça era uma coisa do eu tenho que, eu sou obrigado, era punição, que não vai dar certo, tarará, tarará. Só que aí em seguida vem a mensagem, está consumado. Eu sou livre para poder fazer o que é certo. Eu falei, meu Deus. Valéria, ela colocou aqui, essa é uma pergunta que incomoda mesmo. Descobrimos que ainda temos muito a fazer. Eu vou te fazer um convite, Valéria. Fala em primeira pessoa do singular. Eu descobri que eu tenho muita coisa a fazer. Mas hoje aquela pergunta, quem vai ler minha carta no funeral, eu já sei de alguns nomes, eu continuo fazendo, eu descobri o que eu tenho que fazer, você tem descobrido o que você tem que fazer. Tem algumas coisas que a gente faz em carreira solo, tem outras coisas que a gente faz andando com outras águias, tem coisas que a gente faz que lá na frente que eu vou encontrar com outras pessoas, mas eu aprendi isso. Eu vou fazer e vou me conectar com outras pessoas, mas eu vou falar um termo para vocês agora aqui sobre vulnerabilidade, vou falar em provérbios sobre vulnerabilidade, tá? Então coloca a primeira pessoa do singular, que você vai ver a diferença que vai acontecer aí, beleza? Então, olha só, essa pergunta aí é forte mesmo. O que realmente incomodou você? E aí, nesse ano agora de 2020, eu coloquei algo que me incomodou, vou vigiar a hora aqui, 6h30, meu Deus, tem mais 10 minutos. Hoje eu tô falando muito, né, mas hoje tá forte. Eu coloquei aqui, 2020. O que me incomodou? Eu percebi a diferença entre religião e relacionamento. E você vê que nada é por acaso, né? Vocês viram aí atrás, que entrou no meu perfil aqui, um perfil chamado Christ Isn't a Religion. Eu sigo alguns hashtags, no hashtag quando eu vejo alguma coisa, eu vou e sigo a pessoa. Aí eu peguei lá, falei, trem inglês eu vou entender. Ele tinha postado muita coisa interessante e tem postado muito isso, e essa frase me marcou muito. Cristo não é uma religião. O tempo inteiro eu aprendi isso. A religião afasta as pessoas. Jesus Cristo é sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com os homens, relacionamento comigo mesmo. Então, o que me incomodou, na verdade, que me fez refletir, nem incomodar, me fez refletir que religião é de relacionamento. E na religião,
existem formas que algumas pessoas vão se conectar. Na religião, as pessoas vão se conectar com alguns rituais. E aí, nesses rituais, a gente está num contexto que nós temos um parente, um primo meu que está na UTI, grave, mas Jesus já curou ele do que vai acontecer. E aí, assim, eu tenho a minha crença, a minha conexão, meu relacionamento com Deus. Só que a minha forma de conectar com Deus é diferente do resto da minha família inteirinha. Diferente. Então, ontem eu percebi um movimento muito fantástico das pessoas quererem entenderem a importância de abrir mão das diferenças e orar e rezar. E falar com Deus. Mas aí ontem, quando eu estava voltando do meu trabalho, aí eu vi uma sugestão do que fazer naquele momento. E aí eu vi na hora o quanto que eu era, o quanto que eu ainda tinha isso em mim, da vontade de querer apontar falhas, erros, o que eu não concordo logo de cara. E aí eu resolvi me calar. Porque a forma como algumas religiões se conectam não é a forma que eu não acredito nessa forma. E aí não é por eu não acreditar que eu vou desmerecer. Não é por eu não acreditar que eu vou apontar falhas. Sempre a minha conversa é no nosso ponto que nós temos em comum, que é o ponto sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo e o que ele fez já está com todo o preço pago. E aí, quando eu observei isso aqui tudo, eu fui pensando, e eu cheguei do trabalho ontem, fui descer com os cachorros, e quando eu desci, eu pensei muito nisso, eu falei assim, olha, não vou participar dessa reunião. Vai ser um momento muito importante, que a família vai voltar a se conectar em oração, mas a forma de orar, eu oro de uma forma diferente, e eu também estava muito cansada do trabalho, eu falei assim, eu preciso descansar. Eu falei, vai entender. E eu peguei algumas sutilezas de algumas frases, né, que eu sei do meu poder de influência na minha família, no meu trabalho, eu sei da diferença que é quando eu estou dentro, quando eu estou fora, e eu quero me tornar cada vez mais uma pessoa substituível. Eu não quero me tornar imprescindível, eu não quero ser o centro das atenções. E aí ontem eu vi vários pontos que eu falei assim, não tô afim, porque esses pontos estão ferindo diretamente no meu valor. Hoje eu sou uma vigilante de valores. Lembra que eu falei sobre missão, visão e valores? Eu tenho uma missão, eu tenho um papel na minha família, na minha vida, no meu trabalho, com os meus amigos. Eu tenho uma missão. Só que eu tenho um filtro muito forte de valores. E esse filtro forte de valores, para mim eu tenho muito claro o que é certo, o que é errado, o que eu vou colocar na minha vida, o que eu não vou colocar. E ontem eu vi assim, rasgado, alguns valores meus sendo confrontados. E aí vinha assim, e aí Mari, o que você vai fazer com isso? Você vai fingir que nada está acontecendo e vai entrar e vai focar só num ponto? Ou você vai deixar isso entrar? Eu falei, eu vou sair. E foi incrível, porque o que me incomodou, na verdade, me fez ficar cada vez mais firme, que é sobre essa história de religião e relacionamento. Até então eu focava no diferente, e eu levantei esse questionamento, até que ponto eu vou ceder ao diferente? E eu entendi a importância de saber calar e saber falar. Saber calar e saber falar. E eu fiquei tão feliz com a minha decisão de ontem, porque não é um momento de oração na família que vai definir a minha relação com as minhas irmãs, a minha relação com a minha mãe, a minha relação com a minha tia, a minha relação com as pessoas. Relação é em vários momentos, não é só em um. Mas naquele momento, pontualmente, eu vi um valor meu, percepção minha, que ia ser confrontado. Eu falei, não tô a fim de gastar energia com isso agora. Tô indo dormir. Fui dormir. Então, esse foi o motivo que eu não participei da reunião ontem. Se a minha irmã viu até a final, ela vai saber. Então, tá a pergunta de hoje aqui, é só uma perguntinha. E é interessante, porque em cima dessa pergunta, eu já vou entrar com vocês no provérbio do dia, que é o nosso terceiro material. Provérbio do dia, meu convite para vocês é trazer essa conexão, esse relacionamento através da leitura da palavra. Eu sempre faço isso todos os meses aqui na nossa Transformação Responsável, nós lemos o provérbio do dia e selecionamos aquele que faz mais sentido. Até o mês passado eu colocava vários versículos para você pensar,
Esse mês eu tenho me desafiado a colocar um versículo, mas hoje eu quero colocar 2 para você, que na verdade é Provérbio 19, os versículos 3 e 4 que eu quero falar para vocês. Versículo 3, coloca aqui. A insensatez do homem é a ruína da sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Mais ainda, tem gente que faz coisa errada e fica bravo. Ontem a servidora soltou os cachorros comigo, querendo falar dos técnicos administrativos, querendo falar dos negócios tudo lá. A ira dela foi a insensatez dela, mas eu respondi insensatez com sabedoria. E hoje nesse provérbio, o que ele está trazendo aqui pra gente? Não culpe Deus por seus fracassos. Deus não é parceiro das nossas loucuras. O que alguém semear, isso vai colher. Cada um bebe da sua própria fonte, come os frutos da sua própria semeadura. O tolo faz loucuras e se ira contra Deus. Desanda a boca a falar impropérios e depois quer ouvir palavras doces. Apresse seus pés para o mal e depois quer receber o bem. Suas mãos são ágeis em cometer injustiça e depois espera boas recompensas de suas ações malignas. E o pior, os tolos, ao receber a justa recompensa de suas obras más, culpam a Deus. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça e, no entanto, põe a culpa em Deus. Quando concebe o mal no coração e se apressa para executá-lo, não consulta Deus, mas quando entrega a prática do mal, tapa os ouvidos aos conselhos de Deus, mas na hora de receber o justo castigo de Deus nos atos insensatos, se sente injustiçado e coloca a culpa no Senhor. Essa é a atitude da consumada tolice. É querer inverter uma ordem imutável. Colhemos o que plantamos. Não podemos semear o mal e colher o bem. Não podemos plantar o joio e colher trigo. Não podemos semear discórdia e colher harmonia. Não podemos plantar o ódio e colher amor. Eita, forte dizer versículo 19:3. E o outro versículo está aqui, 19:4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. No começo eu ficava vendo isso aqui com cara de vitimizada. Eu falei, meu Deus, olha que injusto, o cara pobre aqui. A amizade não tem a ver com dinheiro, não. Mas peraí, foi a minha riqueza, a minha prosperidade que me deu a oportunidade de comprar um treinamento chamado Michel Chumilho, chamar o Quanto Lipe, chegar e ir para São Paulo. E lá em São Paulo, eu conheci a Valéria. A gente se conheceu, veio pra cá, a gente fez um treinamento. E agora a mulher mora lá no Nordeste, eu tô aqui. Mas a minha riqueza me deu acesso a pessoas com riqueza. Você lembra, Valéria, daquela sala VIP que tinha lá? Aquela sala VIP é sobre relacionamento de pessoas VIP. E a gente tem que largar desse vitimismo de achar que, porque dinheiro, ficar ressentindo com o negócio de dinheiro, né? A gente tem que entender que, sim, a riqueza traz muitos amigos. Essa minha riqueza me deixou conhecer gente no Brasil inteiro, no mundo, pessoas maravilhosas. Onde eu estava vendo, que fantástico, né? Se você não viu ainda o Instagram do Ricardo Pinhanho, o cara começou fazendo as coisas dele, ele mora lá em Marabá, no interior do Pará, mas ele resolveu fazer o Poder da Ação, ele fez o maior Poder da Ação que esse Brasil já viu, e ele ganhou a honra do Paulo Vieira. E aí no Paulo Vieira ele tá lá na sessão VIP, você deve escutar muito do Ricardo Pinheiro nesse método, que ele tá na sala VIP lá. E aí eu tava olhando, que fantástico, essa semana ele começou uma série de lives para falar dos 11 pilares, e esses 11 pilares ele conseguiu acesso e por relacionamento para 11 pessoas extraordinárias. Olha lá para você ver quem são os convidados do Ricardo Pinhanho. Vai lá, entra no Instagram dele e olha depois. Cara, parabéns, viu? Parabéns. Esse aqui é o versículo. A riqueza traz muitos amigos. Você é um cara rico e próspero e você vai ajudar muitas pessoas. E assim funcionam as coisas. O versículo está falando isso daí. E de novo, lembra que eu falei que a minha pergunta, meu questionamento hoje foi sobre relacionamento? Vem essa questão aqui, ó. Tem gente que tá assim, amigos interesseiros. Olha o Ângelo. Ângelo foi uma pessoa que me ajudou bastante no treinamento físico para os bombeiros. Estou falando que hoje essa live está diferente. O Ângelo me ajudou na época lá no Lago Norte, quando ele estava lá. Ele é professor de crossfit também, ele é personal. Olha pelo perfil dele, Ângelo personal. É incrível, né? É incrível você entender que pelo relacionamento você atrai as pessoas, pelo relacionamento você ganha o coração, e depois você vai falar as pessoas. Vai falar com as pessoas aquilo que pode fazer sentido para ela. E hoje o versículo 4 do Provérbio 19 está falando isso. Olha, a riqueza multiplica os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Amigos e amigos. Amigos de verdade e amigos de interesse, de fachada.
Então, entenda que todo relacionamento vai ter uma troca. Todo relacionamento você vai dar algo e você vai receber algo. Aprenda a se... Valéria, isso aqui que eu queria te falar. Ó. Aprenda a se relacionar de forma vulnerável. Entenda que todo relacionamento você vai dar e você vai receber. E na sua vulnerabilidade você vai se permitir ser ajudado e ser edificado. Eu vi o tanto de coisa que já aconteceu na vida pessoal do Ângelo, mas ainda assim o cara tá lá firme e forte. E nós não somos robôs, nós não somos ilha, nós temos que aprender sempre. E eu faço um convite para você, Ângelo. Agorinha, 7 horas, entra no Instagram, Michael Douglas Mendes, e escuta, pega das 7 às 8, escuta lá Salmos de hoje, você vai escutar um bocado de coisa, depois a parte de inteligência emocional, Paulo Vieira. Se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma sapeada aí no Instagram, mas depois eu converso contigo depois. Eu acredito que nada por acaso você entrou nessa live agora, tá bom? Autoresponsabilidade dessa nossa transmissão, a gente fala sempre de 4 materiais. A gente já falou aqui do calendário, a frase do calendário, a gente já falou da pergunta do dia, a gente já falou da Bíblia, do versículo, e agora eu vou trazer o que é o queridinho de muita gente, que é o dia a dia com o John Maxwell. O dia a dia com o John Maxwell fala sobre lições de liderança, e nessas lições de liderança a gente tem o seguinte, olha só, apenas pratique. Em As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, escrevi sobre o pioneiro da aviação Charles Lindbergh, mencionando que mesmo seu voo em solo atravessando o Oceano Atlântico foi realmente um esforço de equipe, já que teve o apoio de 9 empresários de St. Louis e a ajuda de Ryan Aeronautical Company, que construiu seu avião. Mas isso não diminuiu seu esforço pessoal. Durante mais de 33 horas ele voou sozinho, sabe, ficar 33 horas dirigindo um avião sozinho, e cobriu a incrível marca de 3.600 milhas. Esse não é o tipo de tarefa que uma pessoa acorda, decide e vai fazer. Ela precisa de muito trabalho, lembra? Tem gente querendo pílula enquanto precisa de processo. É muito trabalho. Como Lindbergh fez isso? A história de seu amigo Frank Samuels dá uma ideia do processo. No ano de 1920, Lindbergh costumava voar sobre o correio saindo de St. Louis. De vez em quando, ele ia até San Diego para verificar o progresso de seu avião, Spirit de St. Louis, que era construído ali. Samuels, às vezes, o acompanhava e os dois passavam a noite ali em um pequeno hotel na cidade. Certa noite, Samuels acordou um pouco depois da meia-noite e percebeu que Lindbergh estava sentado ao lado da janela, olhando para as estrelas. Ele tinha tido um longo dia e por isso Samuels perguntou: "Ei, você trabalhou tanto hoje, teve um longo dia, por que você está aí sentado essas horas?" Aí ele: "Tô praticando, tô só praticando." Praticando o quê? Ficar acordado a noite toda. Quando podia estar desfrutando de um merecido descanso, Lindbergh estava se esforçando para melhorar. Foi um investimento que deu frutos para ele e pode acontecer o mesmo com você. Do que você precisa abrir mão para se preparar? Lembra? Momentum é quando a oportunidade encontra o seu preparo. A sua função é se preparar o quê? Para melhorar, se preparar para melhorar. Ontem eu disse para vocês assim que eu congrego na Comunidade das Nações, graças a Deus eu tenho um teto de cobertura de pessoas que me protegem, e eu tenho uma pastora, e a minha pastora ontem me mandou essa mensagem. Olha que coisa fantástica. Ela colocou aqui, ó: "Eu tenho uma palavra que surgiu para você." Eu estava conversando com ela sobre várias questões e ela me falou assim: eu tenho uma palavra para você, que Deus tem visto a sua aliança e se te aperfeiçoará. E aqui está cortado, mas a mensagem eu tenho visto tudo que você abriu mão. Eu tenho visto tudo que você abriu mão. Você está vendo aqui sobre preparo? Do que você está abrindo mão para poder melhorar? Essa pergunta ficou muito forte na minha cabeça hoje. Do que você está abrindo mão para poder melhorar? Do que você está abrindo mão para poder melhorar? Talvez está difícil subir esse morro aí, mas saiba, eu vou deixar em inglês, isso aqui vai ser a capa do nosso material de hoje. What are you giving up in your order to improve yourself? Do que você está abrindo mão? Hoje falei um bocado, geralmente essa live dura menos, né? Meia horinha, mas hoje estou ficando quase 59 minutos. Eu tenho uma contagem regressiva aqui me avisando que está acabando, 35 segundos.
Eu quero agradecer a presença de vocês, a parceria, e eu já sei que no meu funeral eu não vou estar sozinha. Eu sei que morrer faz parte, na verdade, é a glória de Deus, mas faça